Correção de história na semana 10. Mudanças e permanências no cotidiano. Antigamente as pessoas viviam de um modo um pouco diferente. Na maioria das famílias, os pais trabalhavam fora e as mães cuidavam dos filhos e da casa. As roupas, por exemplo, eram lavadas à mão, em grandes tanques de pedra ou cimento. Em algumas cidades, as mulheres lavavam suas roupas na margem dos rios. Eram as famosas lavadeiras. Esse era um trabalho duro, que levava horas para ser finalizado, mas também um momento de reunião e união das senhoras que lavavam sua roupa em meio a muita cantoria. Primeira questão. O avanço da tecnologia, às vezes, traz muitas coisas boas. Faça uma comparação do modo como as roupas eram lavadas e como isso acontece atualmente na sua residência. Aí você vai consultar a sua família, a pessoa que é responsável por lavar roupa, pergunta a ela, na geração anterior a dela, como que os pais dessa pessoa faziam para lavar as roupas e como que é feita atualmente. Tem gente que tem máquina de lavar, tem gente que tem tanquinho, tem gente que prefere lavar na mão, no tanque. Hoje em dia tem tanque de cerâmica, de pedra, de vários materiais. Aí você se informa para você fazer aqui a sua respostinha bem completa. Organização familiar antigamente. Nas décadas de 1940 e 1960, eu não tinha nascido ainda, provavelmente nem os pais de vocês. As famílias chapurienses tinham seus valores centralizados na educação familiar, escolar e religiosa. O pai representava a figura central, onde todos deviam, temê-lo. Tinha que ter medo do pai, pensa, e obedecê-lo. A figura da mãe era vista como a rainha do lar, onde tinha obrigações de cuidar bem dos filhos, marido e dos trabalhos domésticos. Cabia somente aos homens trabalhar fora. Mãe ou mulher, a esposa, não trabalhava fora. Quem trabalhava era o pai e ele era o provedor. A função dele era trazer o sustento para a família. Os pais é que escolhiam a pessoa ideal para casar com seus filhos. Já pensou? Na idade de vocês, já estavam pensando, vamos combinar logo com os pais do fulano ou da fulana para poder casar com nosso filho ou com nossa filha e tal, para já deixar tudo combinado para quando chegar a idade certa a gente já fazer o casamento. Não era para a pessoa que escolhia, não. É mole? Vamos lá. Dependendo da classe social e da família que estavam inseridos, dependia disso também. Quando eles iam escolher o futuro marido ou esposa, observavam se vinha de uma família rica, tá? Ou classe média, enfim, que fosse da mesma classe social deles. Existia apenas uma religião, a católica, onde o padre exercia influência nas famílias, tá? Todo mundo era submisso ao padre. Ele batizava, casava e dava várias opiniões durante as confissões, tá? A pessoa ia lá se confessar e o padre dava opinião. Não era como hoje em dia, que ele simplesmente ouve e ora, né? Vamos lá. Então, você vê como que era antigamente a organização familiar, né? Na maioria das famílias. Isso aqui, gente, é bem antigamente, como eu falei. Talvez na época dos avós de vocês, quando eles eram crianças, tá bom? De lá para cá, mudou muita coisa, né? As famílias hoje são formadas completamente diferentes, de formas diferentes. Existem inúmeros formatos de família. Tem criança que os pais, quem cria são os avós, que mora com os avós, que mora com os tios, que mora com os irmãos. Às vezes tem um irmão mais velho, um irmão de criação. Hoje em dia, a maioria das mulheres trabalham fora. Se não trabalham fora, trabalham muito em casa. Às vezes trabalham em casa, além dos afazeres domésticos ainda, trabalham com outras coisas, como vendas, né? Enfim, fazem doces, fazem comidas para vender e ainda cuidam dos filhos dos afazeres da casa. Tem homens que ficam em casa fazendo esse papel de cuidador, de cuidar das crianças, de cuidar dos filhos, cuidar da casa. Enfim, cada família é de um jeito diferente. Por isso que na pergunta 2, você vai responder: quais mudanças podemos perceber na organização e na formação
familiar da atualidade. O que a gente vê diferente? A mulher continua sem trabalhar, só dentro de casa? Acho que pouquíssimas, né, gente? Hoje em dia todo mundo tem que trabalhar, porque as coisas estão muito difíceis, tá? Mas é claro que cada um tem o direito de definir o seu estilo de vida, tá bom? Então, o que você vai colocar aqui? O que você percebe que mudou? Olha para sua família. O que você acha de diferente desse textinho aqui? Que era aquela família onde tinha que ter medo do pai. O pai já dava, a mãe falava, ó, vai tomar banho que seu pai tá chegando. Aí já tremia, todo mundo tremia nas bases que o pai ia chegar. E tinha que estar tudo perfeito dentro de casa, né? Já fez dever? Que seu pai vai chegar, hein? A mãe só falava isso, o menino já ficava desesperado. Então, a figura do pai era aquela de autoritário, né? De temor, de medo. E isso foi uma coisa que mudou muito, né? A mãe, como eu falei, não fica mais, a maioria não fica mais em casa, né? Já mudou. E quem cuida da educação? Para quem que passou essa função de educar? Põe aí no papel o que você percebeu que mudou. As famílias mudaram. E na questão 3, ó, as cidades também. Nós construímos e transformamos as cidades. Muitas transformações permanecem para contar a nossa história e dos nossos antepassados. As cidades de diferentes tamanhos, elas são transformadas para atender às nossas necessidades, né? Aqui tem, eu não sei como é que saiu aí na Xerox, mas uma casinha aqui, parecendo um campo, né, numa zona rural, ó. Aqui também, né, sem muita obra e tal. E essa parte aqui já vem falar, ó, muitas casas, parece um conjunto de casas, indústria, fábrica, hospital, né? Já como que mudou a cidade. Aqui embaixo, ó, eu vou explicar bem essa figura para vocês entenderem, porque a pergunta é exatamente sobre isso, ó. Imagine essa cidade aqui, ó, dessa foto preto e branco, nos dias de hoje, que na época ela nem existia foto colorida. Que tipo de transformações pode ter ocorrido aqui nessa cidade? O que a gente pode perceber aqui? Que as pessoas estão, assim, algumas trabalhando aqui em alguma coisa, tá? Talvez parecendo uma usina, alguma coisa aqui. Muita área verde, ó, umas montanhas aqui, a gente não vê prédios, não vê nada. E muita área aberta, não tem rua, não tem carro, não tem veículo nessa parte, né? Então, o que mudou? O que você acha que aqui nessa cidade pode ter mudado para hoje? Se você fosse nesse local aqui hoje, será que você ia encontrar o quê? Um shopping? Um clube? Com piscina? Um parque aquático? Escola, farmácia, hospital? Uma praça? O que será? Tá bom? Aí você vai escrever aqui o que você acha que poderia ter. Essa foto, ó, foi na inauguração de Belo Horizonte, que é uma cidade em Minas Gerais, 12 de dezembro de 1900, deixa eu ver se dá pra botar aqui pra vocês lerem. 1987. Gente, você vê que não tem muito tempo, porque em 87 eu já tinha 12 anos. Eu já tinha 12 anos, 87. Disponível, não. Mas aqui, ó, inauguração de Belo Horizonte. Uma cidade grande, como se fosse Vitória e Vila Velha. Aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui, ver se dá pra ver os detalhes. Ó, o pessoal usando sombrinha pra proteger do sol. Eu vejo uma mulher aqui de roupas bem longas, bem arrumada, porque era uma inauguração da cidade, né? Os homens de terno, calça. Ah, tá. Era uma inauguração de uma cidade, ó. Algumas pessoas sentadas aqui, não sei, uns bancos improvisados. Ali parece que tem um circo, né? Todo mundo usando sombrinha. Então é isso. Inauguração da cidade. Como será que tá Belo Horizonte hoje? Sabe o que você podia fazer? Dá um busca aí no Google. Escreve lá. Cidade de Belo Horizonte. Para você ver como que tá a cidade hoje. Vai ajudar muito você a fazer a sua resposta. Vamos para geografia. Povo brasileiro, de novo. Povo brasileiro é formado principalmente por 3 etnias. Os índios, que são os primeiros habitantes do Brasil.
os brancos, que são os europeus, principalmente portugueses, e negros, que foram trazidos pelos portugueses para trabalhar como escravos. Essa é geografia. Africanos, né? Negros aqui, a gente tem que considerar os africanos que vieram para cá. Da mistura dessas 3 etnias, descende a maioria da população brasileira, tá bom? Só que outras também. Aqui você vai encontrar no diagrama os nomes dos povos que formaram o povo brasileiro. Gente, eu achei aqui japoneses, alemães, negros, espanhóis, indígenas, portugueses. Mas você pode, se você achar italiano, tá certo também, polonês e austríaco. Veio muito imigrante pro Brasil, tá? Então, se você achar aqui também, vai valer. Aí, vamos para a próxima página. Aqui tem algumas etnias. 2. Antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, quais os povos que habitavam o nosso território? Os indígenas, né? Antes dos portugueses ocuparem, né? Vamos falar a verdade aqui, o Brasil. 3. Por que os negros foram trazidos da África? Vieram para trabalharem nos engenhos, como escravos, coisa que eles não sabiam. Sabiam que estavam vindo trabalhar, mas não como escravo, né? O que configura a escravidão? Trabalho não remunerado. Você trabalha e não recebe nada. 4. Escreva o nome de outros povos que estão presentes na formação do povo brasileiro. O que eu falei para vocês? Italiano, polonês, austríaco, japonês, espanhol. Se você andar aqui pelo interior do nosso estado, você vai achar aí cidades de imigrantes, tá? A base dela são imigrantes. Tem cidade que é formada por italiano, tem outros por alemães, tá? Eu estive em Santa Leopoldina, conheci um lugar maravilhoso, onde se juntaram os austríacos. Vieram pro Brasil. Lugar lindo. Agora até me esqueci o nome, mas muito bonito. Cruzadinha, muito fácil. Letra A, escravos. Letra B, índios. Letra C, japonês. Letra D, portugueses. Ciências, esse texto tá grande, mas essa atividade eu que fiz. Tá grande, mas é um texto bem interessante, tá? Sobre a água. Lê com calma. Faz assim, um dia você lê esse pedacinho, outro dia você lê esse pedacinho, pra você não ficar cansado, tá? Porque são informações muito importantes que a gente precisa saber. Sabe o que, gente? Olha só, a gente ouve muito falar assim, economiza água, toma um banho rápido, não pode desperdiçar água. Mas a gente precisa saber que realmente nós, moradores aqui da zona urbana, nós não somos os responsáveis diretos pela escassez de água que pode acontecer, tá? Olha só quem mais gasta água no país. Olha, agropecuária. O que significa isso? Os grandes fazendeiros, tá? São eles que consomem a maior parte de água. Então, quem é que tem mais que economizar e que usar de maneira sustentável, que não acabe? Exatamente eles. Os agricultores. Você é fazendeiro? Eu não sou. Tá? Então, são eles que têm acesso às nascentes dentro da propriedade, né? As fontes. Então, a gente, como cidadão, precisa cobrar medidas do governo para que essas pessoas, esses proprietários, sejam fiscalizados, tá? Porque o patrimônio, a água é patrimônio nosso, da humanidade. Então, a gente tem que ter consciência disso aqui, ó. Pô, mas tá demorando muito nesse banho. Nossa, será que eu sou culpada por estar acabando a água no mundo? Claro que não. Quem tá gastando muito, é agropecuária. Quem tá gastando aqui, olha a indústria. Quem é a indústria, gente? Donos de grandes empresas, grandes indústrias. Será que eles estão fazendo direito ou estão desperdiçando água?
Tá vendo desperdício? Ah, então tia Juliana falou que eu posso tomar um banho de 20 minutos. Que eu posso escovar o dente com a torneira aberta. Claro que não. Porque olha aqui, ó, o uso doméstico, 8%. É muito também, tá? O que eu quero que você tenha consciência, todos temos que fazer o nosso papel. Entretanto, a gente precisa saber cobrar, a gente tem que crescer, no caso de vocês que são crianças, são pré-adolescentes, vocês têm que ir crescendo com essa mentalidade já na cabeça. Ó, vamos cobrar das autoridades que haja fiscalização sobre aqueles que estão gastando muito, sobre aqueles que necessitam usar mais, tá? Porque o dono da fazenda, quem que vai gastar mais? Sua mãe lavando quintal ou o fazendeiro irrigando milhões, milhares de plantações? Quem vai gastar mais água, não é ele? Então, aí quer dizer, a gente paga a conta, senão a Cislan corta. Será que eles também estão pagando como a gente paga? Será que eles estão economizando? Aqui em casa, eu pego quando eu vou lavar roupa na máquina de lavar, a água todinha eu aproveito colocando nos baldes e vou e jogo no quintal para reaproveitar a água. Dá muito mais trabalho, cansa, é pesado. Eu tenho que ficar lá de plantão, vigiando. Agora, faço minha parte. Agora, será que os agricultores, as indústrias estão tendo iniciativa de proteger, de preservar também a nossa água? Então, ó, cada um fazendo o seu papel, combinado? A gente não pode abaixar a cabeça e achar que isso tudo é culpa nossa, não. Tem que saber exatamente como que a coisa acontece. Bora lá. Número 1. Seres vivos dependem de outros componentes para viver. 2 desses são ar e água, né, gente? 2. É um exemplo de desperdício de água. Produzir vacina? Claro que não. Tomar banho? Não, desde que esteja dentro do aceitável. Banho rápido. Deixar a torneira aberta sem uso enquanto está escovando o dente, por exemplo? Claro que é desperdício, não pode, marca o C. Lavar roupa? De jeito nenhum, tem que lavar roupa. Só tem que ver o jeito que gaste menos. Marque V para as verdadeiras e F para as falsas. É possível viver sem água na Terra? Claro que não. Não existe possibilidade de viver sem água na Terra. Se preocupar com o consumo de água não é importante, já está errado, falso. A água presente nos mares e oceanos são impróprias para consumo, com certeza, já estudamos isso. Não podemos, tá? Verdade. A atividade que mais consome água é a agropecuária. Sozinho, esse setor é responsável por 70% da água utilizada pelo ser humano, tá? Então, verdadeiro. Vamos cobrar desse povo. A conservação dos solos é importante, pois durante as chuvas, o solo sem vegetação passa por erosões. Verdade. Nem todas as empresas, nem todos os fazendeiros são irresponsáveis, tá? Nem todos. Mas a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa, tá bom? Por exemplo, vou trazer para vocês aí aqueles acidentes ambientais envolvendo a empresa Samarco no Rio Jucu, né? Que as barragens que estouraram lá em Minas Gerais, né? Em Brumadinho, tá? Chegou aqui no leito do Rio Jucu aqui, ó, tá? Precisamos ficar atentos. E aí, a empresa tá cumprindo? O que a justiça fez? Cobrou deles? O impacto foi enorme. Será que já recuperou? Será que o rio já está recuperado? Já tem anos. Entendeu? Então, é esse tipo de cobrança de ficar antenado no que está acontecendo no mundo. Às vezes, criança não gosta de ver jornal. Tem muita violência. Mas, às vezes, tem notícias que são importantes de vocês já começarem a assistir. Tá bom? Violência não. Deus me livre. Nem eu assisto, senão eu fico doida. Leia e complete abaixo algumas dicas para você e sua família sobre o consumo consciente de água. Letra A. Tome banhos rápidos. Quando escovar os dentes, feche a torneira. Ao lavar as roupas,
esfregue-as com a torneira fechada. Verifique vazamentos nas torneiras. Você viu um vazamento lá, uma torneira que não para de pingar? Avise o seu responsável quanto antes, por 2 motivos. Primeiro, evita o desperdício. E segundo, a conta vai vir alta se ninguém consertar. 3. Varra a calçada e não utilize água limpa. Use uma água reaproveitável. Beleza? Essa foi a atividade de ciências, fechando aí a nossa semana 10.